E eu vou mostrar para vocês aqui a saia justa que o Trump meteu o Lula. Vamos comentar aqui, ó. O presidente Lula publicou um artigo de opinião no jornal. Ele escreveu no final de semana no New York Times, né? Mandou um artigo. O Lula não escreve, a assessoria dele escreveu. Foi uma maravilha, né? Aí depois disso o Trump meteu o Lula no... Nossa senhora, cara. E foi ótimo esse artigo do New York Times, do Lula. Não foi ele que escreveu, foi a turminha dele lá. Porque ele fica falando... Ele foi fazer um artigo em defesa do Maduro, cara. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Wagner Moura lá falando que o ditador é o Bolsonaro. Que ele ama o Lula. Aí o Lula faz um artigo protegendo o Maduro, né, tal. Então é um maravilhoso. O americano distraído vai ficar olhando assim e falar, como é que é? É o quê? Aí começa a ligar o Lé com o Cré, né? Peraí, mas o Lula não é não é o presidente do país daquele outro presidente que era amigo do Trump que tá preso lá, que prenderam o cara? Aí o pessoal começa a ligar o Lé com o Cré. Escreva mais, Lula. Escreva mais, gente. Escreva bastante. Porra, por que ele não mandou outros artigos antes? Ao The New York Times, em que critica a ação dos Estados Unidos na Venezuela. Lula escreveu que a América Latina não será subserviente a projetos hegemônicos e lamentou o uso da força. Quem chega com mais detalhes para a gente sobre o assunto ao vivo e direto de Brasília é a Beatriz Borges. Oi, Beatriz, boa tarde. Oi, Colombo, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui na Globo News. Esse artigo, como você disse, foi publicado no jornal The New York Times, jornal americano, foi publicado na data de hoje. O presidente Lula, nesse artigo, ele condena essa ação dos Estados Unidos, aquela operação feita pelos Estados Unidos que resultou na captura do presidente da Venezuela, condena a operação Nicolás que o americano Maduro, no dia aplaudiu. 3 de janeiro. Ótimo. A gente preparou uma tela trazendo aqui alguns pontos desse artigo que foi publicado hoje, que é assinado pelo presidente Lula. Então, na primeira imagem que a gente tem aí, a gente tem o título desse artigo, que é chamado Lula... Botaram uma foto de subúrbio ali. Esse hemisfério pertence a todos nós, esse é o título do artigo. A gente também preparou, então a gente trouxe alguns trechos, tem uma segunda tela que a gente está vendo agora, que trata aí a respeito do começo desse texto escrito pelo presidente Lula. Não, esse ele não texto escreve. Em inglês, a gente traz aqui uma tradução que ele diz que bombardear o território venezuelano e capturar o presidente no dia 3 de janeiro representa um capítulo lamentável na contínua erosão do direito internacional e da ordem multilateral estabelecida após a Segunda Guerra Mundial. Ele também diz, essa frase está no segundo parágrafo desse texto, que quando o uso da força para resolver disputas deixa de ser a exceção e se torna a regra, a paz, a segurança e a estabilidade globais ficam comprometidas. A gente preparou também aí mais uma tela trazendo mais um trecho em que ele fala que é particularmente preocupante que tais práticas estejam sendo aplicadas na América Latina e no Caribe. Elas trazem violência e instabilidade a uma parte do mundo que luta pela paz por meio da igualdade soberana das nações, da rejeição do uso da força e da defesa da autodeterminação dos povos. Ele diz também que a América Latina e Caribe têm seus próprios interesses, tem seus próprios sonhos, e aí ele fala que não seremos subservientes a projetos hegemônicos. Construir uma região próspera, pacífica e pluralista é a única doutrina que nos convém. A gente também tem aí uma outra tela que a gente traz mais um trecho desse artigo que foi publicado, em que ele fala o seguinte: é nesse espírito que meu governo tem se engajado em um diálogo construtivo com os Estados Unidos. Somos as duas democracias mais populosas do continente americano. Nós, no Brasil, estamos convencidos de que unir nossos esforços em torno de planos concretos de investimento, comércio e combate ao crime organizado é o caminho a seguir. Somente juntos poderemos superar os desafios que afligem um hemisfério que pertence a todos nós. Esse foi o parágrafo final desse texto publicado pelo presidente Lula hoje no jornal The New York Times. Vamos lembrar que o presidente Lula, depois dessa ação que aconteceu, que resultou na captura do presidente venezuelano Nicolás Maduro, ele conversou com vários presidentes de outros países, conversou, por exemplo, com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, nesse telefonema, segundo as informações divulgadas, inclusive pelo Palácio do Planalto. Eles negaram a imprensa já passando
dessa pano. ação dos Estados Unidos, também Pessoal realmente se esforçando. Tem tudo para conseguir levar o comentário imbecil pro lado da brincadeira. E olha lá, eles vão conseguir mais uma vez. Impressionante o trabalho da imprensa. E a torcida comemora. Um processo de pacificação na visão deles dentro da Venezuela. Ai, tá passação de pano chata, né, caralho? Não, pacificador, né? Aí passando pano lá. Aí, né, beleza. Aí o que o Trampão fez aí? O que o Laranjão fez? Falou, tá bom, ô Lula, já que você tá com tempo pra ficar escrevendo artigo, vem comigo aqui que eu quero te colocar num grupinho aqui de WhatsApp, ó. É que convite de Trump para conselho em Gaza põe Lula em dilema diplomático. Vou clicar nessa matéria e vocês vão aí acompanhando comigo. Apuração dela, ó. Jussara Soares, ela quem soube, escreveu o texto e compartilhou aqui com a gente. O presidente vai avaliar nos próximos dias se aceita integrar o conselho, liderado pelos Estados Unidos. O que diz aqui? O convite feito pelo presidente dos Estados Unidos para que Luiz Inácio integre um conselho de paz para supervisionar a reconstrução da faixa de Gaza, colocou o presidente brasileiro diante de uma decisão politicamente sensível, com potenciais custos diplomáticos. Se fudeu. Lula deve avaliar nos próximos dias se aceita ou não participar dessa iniciativa. Antes, porém, deverá observar, junto com os auxiliares, os impactos geopolíticos de uma eventual participação, bem como pedir mais informações sobre a atuação do grupo, liderado pelos Estados Unidos. Aí aqui embaixo, ó, tem mais informações, então que eles só devem se manifestar oficialmente após Lula definir o que eles vão fazer disso tudo. A carta convite foi enviada diretamente a Lula. E aí, uma questão que depois a gente explica mais para vocês, que também está na home do nosso site, é isso aqui, ó. Trump cobrará $1 bi de países para estender mandato em Conselho da Paz, ou Conselho de Paz. $1 bi. Então, depois de 3 anos do país estar neste conselho, você vai ter de pagar, tipo um grupo de associados. Você vai ter de pagar para permanecer neste conselho. Ainda hoje, aqui no jornal, a gente volta. O Laranjão. Rapaz, esse garoto não vai pro céu, mano. Ele tá sacaneando. Ó, é o seguinte, nós vamos fazer um grupo aqui pra reorganizar Gaza, né? Então, ele sabe que tem uma galera que vai querer entrar ali pra ficar fazendo política, reme-reme, só que pra você entrar ali pra falar merda, tem que pagar $1 bilhão pra... Aí, ele falou o seguinte, ó, só vamos começar os trabalhos aqui depois que o Lula decidir o que ele vai fazer. Se ele vai ingressar ou se não vai ingressar. Cara, e ele colocou o Lula numa sinuca de bico aí, porque não dá pra você sair com um discurso ambíguo disso aqui, tá? Não dá pra sair com nota diplomática, não dá. Porque se o Lula topar compor o conselho para Gaza, ele tá automaticamente ao lado dos países democráticos de Israel, assumindo uma posição clara contra os seus aliados. Né, o Hamas, o Fatah, a Jihad Islâmica, o Hezbollah, ele assume uma posição contrária aos seus aliados. Tá? Se ele recusa, tá, ele confirma aquilo que todos os críticos dizem há anos dele. A dificuldade crônica de escolher o lado certo das democracias quando o assunto envolve ideologia. Né? Ainda que travestido como movimentos de resistência no Oriente Médio e tal... Então, Trump, goste dele ou não, ele fez um movimento clássico do xadrez bruto. Ele não atacou o Lula diretamente. Ele apenas empurrou ele para uma decisão. Lá no centro do palco. Pegou ele e botou no centro do palco. Então vai, meu querido. Agora você decide o que você vai fazer aí. Entendeu? Cadê aquela química, pessoal? Cadê aquela química? O pessoal do PT falou, não, o Lula falou com o Trump e rolou uma química. Foi só se alguém peidou na hora. A única possibilidade de ter tido algum tipo de química naquele momento. Tá aí, ó. Agora, tá? Ele vai ter que tomar uma decisão. Aí o Lula vai dizer que defende a democracia quando exige ele afrontar os aliados dele, os parceiros de retórica. Ou ele vai tentar mais uma vez se equilibrar ali nos dois discursos que são incompatíveis
esperando que o mundo finja que não está percebendo que ele é o que ele é. Então, veja, o Trump pegou ele e botou no meio do palco e avisou para o mundo: o Conselho de Gaza está pronto, vai ser tais e tais países, tais convidados, vamos esperar o Lula tomar a decisão dele para a gente começar os trabalhos. Dessa vez, Lula, você tá sem saída, cara. O tabuleiro tá montado, tá todo mundo olhando pro painho que virou escritor de artigo do New York Times. Saiu cara, mano. Essa defesa do Maduro saiu cara. Aquela química dele caiu cara. E a nossa opinião aqui é a mesma de sempre, né, Lula? A gente tá preocupado contigo, a gente tá preocupado com essa situação, a gente sabe que será uma decisão difícil. A gente espera que você analise aí com toda a parcimônia, com toda a técnica, que você arranque do fundo do seu coração todo o sentimento democrático que você tem lá, toda a sua história, toda a sua biografia, né? Que você leve tudo isso para a sua decisão, né? E que você tome essa decisão no tempo que você levar, tipo, nos próximos 15 minutos, porque ela é decisiva para o cenário mundial. Tá todo mundo olhando para você no palco, o holofote virou para você e o Laranjão mais uma vez mostrou que não teve química nenhuma. Mas vai lá, Lula, força, Lula, força, Lula, força, força, que você vai sair dessa. Você é um gênio da política, um gênio da oratória, você vai encontrar a saída. E deixa eu parar porque o Bob Esponja tá com o braço cansado aqui, ó, o braço cansado.